capítulo 22, Mateus 22, 37 a 40. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e também para a manutenção da fé de todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E se nós bem soubéssemos, inventaríamos muitas desculpas para estarmos em contato com essa palavra, porque ela tem poder para transformar a nossa vida de forma que glorifiquemos a Deus na prática do que fazemos nesta vida. Diz assim a palavra do Senhor: e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o Senhor teu Deus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, diante da tua palavra maravilhosa, nós estamos agora e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos em tudo que vamos aqui falar, que o Senhor me dê da sua graça de ministrar ao teu povo de uma forma que todos compreendam de uma forma clara e objetiva, e que essa compreensão leve a cada um das tuas ovelhas aqui neste lugar a ser não somente ouvinte, mas que sejam praticantes para a glória do teu nome e para a felicidade deles e minha também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Irmãos, falando neste tema, é interessante nós percebermos que em diversas partes da palavra do Senhor, nós percebemos que Deus faz questão de nos orientar para que nós devemos amar. E Ele deixa bem claro. Ele começa dizendo: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e qualquer coisa. E Ele vai nos detalhes e diz assim, com tamanha intensidade, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E ele faz questão que isso fique enfatizado. E em muitas outras partes da palavra de Deus existe um incentivo a que nós estejamos amando. E o amor é o tema central da palavra de Deus. E quando Deus quis falar de salvação, Ele disse assim, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, esse negócio de amor, agora, como o diabo ele é muito sujo, e ele só sabe fazer coisas que vão de encontro às mensagens que Deus manda para a humanidade, ele faz o possível para torcer essa mensagem, não é? Para que chegue nos ouvidos da humanidade de forma distorcida. E o que é que ele fez? Ele começou a pejorizar o amor, começou a minimizar o amor e dar outros significados para o amor. E quando se fala de amor, hoje, se alguém traz uma mensagem amorosa, alguém já põe lá um coraçãozinho, que é uma coisa muito delicada, e daqui a pouco ele puxa a palavra amor para uma coisa chula, uma coisa baixa, e ele se refere a amor só quando se refere a sexo. E aí nós percebemos que há uma campanha maldita em cima da palavra amor, do significado amor, porque, irmãos, uma vez que você encontra a forma do amor, você encontra verdadeiramente a essência da vida. Amém, meus irmãos? Amém. Falando nisso, eu estava hoje consertando o vidro do meu carro, quebrou a maquininha, carro novo é assim mesmo. Aí eu fui levar para consertar. E tinha um cidadão lá que eu imagino que ele já fosse uma pessoa mais velha que eu, não, mais experiente que eu, e com a barba por fazer,
com o rosto assim, bem judiado pela vida, né? E ele lá trabalhando. E eu me lembro, eu fui lá na minha adolescência, ele cantou uma musiquinha assim: ainda encontro a fórmula do amor. Eu fui lá na minha adolescência, isso é da época que eu era adolescente, faz tempo. Aí eu fui lá e falei assim, e eu pensando nesse tema, eu falei assim, irmãos, e não é que é mesmo? Há um anseio da humanidade para encontrar a fórmula do amor. Mas longe de Deus, onde é que essas pessoas vão encontrar o verdadeiro amor, irmãos? Então por isso que a Bíblia diz assim, olha, começa amando o Senhor teu Deus. Porque é notório, é sabido da parte de Deus que Ele é onisciente. Opa! Ele sabe o que nós pensamos e consequentemente o que nós precisamos. E Deus, sabendo de que nós precisamos tanto dessa coisa chamada amor, Ele, na palavra dele, ele põe muitos textos que nos chamam a atenção, porque nós andamos procurando tantas coisas, irmão. Às vezes nós procuramos ansiosamente coisas que não vão suprir a nossa necessidade psíquica, emocional e nem espiritual. E aí Deus começa a nos orientar através da sua palavra, porque de fato e de verdade, o que nós mais precisamos, né? Eu, por exemplo, é de falar um pouquinho mais baixo, eu não posso aumentar a voz. O que nós precisamos, irmãos, é destrincharmos o que está na palavra de Deus, quando ela se refere à questão do amor. Você pode meditar um pouquinho, daqui a pouco nós vamos explanar em Coríntios 13, você pode ir abrindo aí, primeira carta aos Coríntios 13, capítulo 13, né? Mais especificamente. Então nós vamos ver essa parte que é categórica, que fala sobre o amor, mas eu queria fazer essa introdução, porque quando Paulo falou aos Coríntios, né, sobre essa questão do amor, ele estava no capítulo 13, ele havia terminado um sermão sobre os dons espirituais. E Coríntios 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, e eu vou ler para os irmãos aqui uma introdução, né? Uma crônicazinha rápida, mas para dar um pano de fundo aos irmãos. Corinto, nós vamos ler o texto daqui a pouquinho para você entender o que ocorria. Corinto era uma cidade portuária em que o Evangelho chegou e o poder de Deus foi abundantemente derramado sobre eles. Porém, por conta disto, eles começaram, aqueles irmãos, a se sentirem orgulhosos, e com isso foram exaltando mais aqueles que tinham os dons, como por exemplo de cura, que eram mais solicitados, e dons que eram mais enfatizados, e aí eles começaram a se encher de orgulho, né? E até hoje, dons diferenciados são capazes de encher estádios de futebol, porque há uma necessidade num país doente, abre aspas, como o nosso, fecha aspas. Eu saí aqui dizendo que nós estamos oferecendo cura. Irmãos, é certo que qualquer espaço em que se oferecer cura física, vai lotar, vai encher. Aí você pode estar te perguntando, pastor, será que ele está indo de encontro à questão da cura? Não, porque eu creio na cura divina. Você crê também, irmão? Eu creio piamente. Irmãos, eu não esqueço, a Thalita, a filha da Silvia, teve um problema no pé que o médico examinava, fez radiografia, fez não sei tanta coisa que fez, e a menina começou a andar com a muleta, ela não aguentava o pé. Ela foi numa igreja que o tio dela levou lá, e lá o camarada, ela chegou de muleta, o pastor lá orou, e ela saiu lá sem muleta e andando. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu creio, irmão, eu vi. Isso aconteceu, eu não estava lá, mas eu vi a menina andando. Falei, mas o que aconteceu? Ela não estava. O médico já dizia, olha, nós vamos operar. Aí eu falei, mas operar o tendão é uma coisa muito complicada. Mas se nós ficarmos aqui promovendo isso aqui, irmão, é fácil.
Então Corinto era uma cidade em que era uma cidade portuária, e era uma cidade de muita gente que andava à toa, uma cidade onde imperava a prostituição. Então o evangelho chegou ali assim, foi fazendo uma modificação. E aí, mas os irmãos que se converteram começaram a ficar muito orgulhosos, começaram a ficar muito cheios de si, e começaram a enfatizar mais os dons de que aquele que dava o dom. Então o apóstolo Paulo, aí ele vem com esse texto, e ele diz assim, escuta aqui, povo de Corinto, eu acho que essa mensagem também vai falar aos nossos corações, amém, irmãos? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino retino. Aí alguém pega esse texto aqui e fala assim, agora vamos descobrir qual que é a língua dos homens, qual que é a língua dos anjos, e aí cria-se uma polêmica em cima disso aí, que o texto, o principal do texto não é isso aqui. E Paulo diz assim, ainda que eu falasse. Aí alguém diz assim, então ele diz, ainda que eu falasse. Nem Paulo mesmo falava, se preocupava com essas coisas. Então o povo começou a pedir dons para aparecer, para serem melhor do que os outros. E aí começaram a viver na igreja, e apesar de tanta espiritualidade, entre aspas, algumas coisas começavam a acontecer, e Paulo começou a orientar o povo, disse assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada eu seria. Irmãos, a Bíblia diz, se nós tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda, olha o tamanho da pequenez da tua fé, nós vamos dizer assim para aquele monte sai, e ele sai, amém, irmão? Então a nossa fé é tão pequena que é menor do que um grão de mostarda, e mesmo assim Deus age em nossas vidas, porque não é o que nós temos ou o que nós somos, é o que Ele é para mim e para você, amém, irmãos? É o que Ele é, e que nunca deixa de ser, apesar da nossa pouca fé, da nossa infidelidade, dos nossos pensamentos tortos, das nossas palavras fora de hora, das nossas decisões mal tomadas. Ele continua sendo, porque Ele é a essência do amor, amém, meus irmãos? Ele continua sendo, e Ele continua dizendo assim, escuta, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E aí ele começa a falar sobre a questão do amor. Ele começa a enfatizar o valor e a força do amor, e ele começa assim, irmão, a discriminação do amor. Leia comigo aí, a primeira parte, o amor é o quê? Do corredor, irmão? Sofredor, agora melhorou. Diga aí, o amor é? Sofredor. Tá bom, pastor, vamos entender isso aqui. O amor é sofredor. Quando o amor está imperando na tua vida e na minha, porque a gente anda correndo atrás de outras coisas, irmão, mas o que nós devemos correr atrás é do amor. Quando o amor está imperando na nossa vida, irmãos, a Bíblia não está dizendo que você, então se eu tiver amor, eu vou ser sofredor. Não, querido. A Bíblia está dizendo que o amor, ele é sofredor, porque ele suporta sofrimento. Amém, meus irmãos? Agora eu pergunto para você se vai ser útil o amor do teu coração, porque, irmãos, não tem vida sem sofrimento aqui nessa terra, ou tem? Então, qual a tônica do amor na tua vida? É que ele vai te proporcionar resistência ao sofrimento. Quantas pessoas, irmãos, abrem mão da própria vida quando começam a sofrer? Quando aponta na sua vida um sofrimento, enquanto estão servindo a Jesus, que o barco está correndo facilmente, o vento até balança, como diz a música, mas o barco vai andando, e aí mas quando o sofrimento chega, o que
nós precisamos nessa vida, irmão? Se não é, nós temos uma resistência contra o sofrimento. A Bíblia diz que o amor é sofredor porque ele te dá possibilidade para suportar o sofrimento. Amém, irmão? Eu preciso suportar sofrimento, porque se eu não suportasse esse sofrimento, eu não estaria aqui, e nem você também, porque você e eu, por esta vida, sofremos, porque isso é uma coisa normal. Por isso que diz assim, o amor é sofredor, ele te dá possibilidade para sofrer, e eu preciso, você precisa. Ele diz assim que o amor, ele é benigno. Irmãos, é bom conviver com gente boa, é bom conviver com gente do bem, sangue bom, e é terrível conviver com gente má. Eu acho que todo mundo aqui já teve uma experiência de conviver com gente má, gente do mal, que você só espera coisa ruim daquela pessoa. E se você está perto daquela pessoa, você nem dorme direito. Você vai na rua, você vai com cuidado com aquela pessoa, porque aquela pessoa é má. Mas quando você está, irmãos, com o amor no coração, o amor de Deus, nós entendemos que a pessoa que tem o amor é uma pessoa de índole boa. Amém, irmãos? E quando chega perto de você, e quando convive com você, você espera coisa boa dessa pessoa. E quando você tem o amor de Deus, você começa a derramar bondade. O amor, ele é benigno. Ele é benigno. O amor não é invejoso. Irmãos, como é bom viver perto de pessoas que não são invejosas. E como é ruim nós vivemos perto de pessoas invejosas. Vocês conhecem alguém invejoso? O invejoso não é que ele quer uma coisa igual à sua. O invejoso quer aquilo que é seu. Olha que coisa desgraçada. Fala aí, irmão. O invejoso é uma coisa terrível. Ele não quer, Marquinhos, um carro igual ao seu. Ele quer o seu carro. Ele quer a sua casa. Ele quer o seu emprego. Ele quer a sua mulher. Ele quer os seus filhos. E está repreendido em nome de Jesus. Porque se é de Deus, se tem amor, irmãos queridos, ele vai morrer de inveja. Porque a inveja, quando esbarra no amor, ela cai para trás. Te enche do amor de Deus. Encha-se do amor. Tem gente aí procurando na igreja, daqui a pouquinho, não pode ver, irmão, na igreja evangélica, chamada evangélica, vão começar a vender colírio para olho gordo. De tanta coisa que eles vendem, eles vão perder a noção, vão começar a vender colírio para olho gordo. É o culto do colírio para olho gordo. E vai um monte de crente desinformado comprar esse colírio. Você duvida? Estou até pensando em fazer uma campanha. Não, brincadeira. Para a gente terminar, não vou fazer isso não. Sai da minha cabeça. Pensa. Irmãos, se eles ouvirem lá na rádio, vão fazer isso, Marquinhos. Vamos fazer, viu, Marquinhos? Porque, irmãos, é tanta coisa. Agora, Paulo diz assim: meus filhos, ó, o amor, ele é benigno. Deixa eu voltar para aqui, irmão. Ó. E ele diz assim, olha, invejoso, o amor não trata com leviandade. Irmãos, se a mulher, se o homem, se os filhos, se os pais não querem ser levianos com os seus filhos. Hoje eu vi um negócio, eu fui no banco para resolver um negócio, eu vi um negócio que eu dei risada com a moça do banco lá, aquela segurança. A mãe, tem a porta que gira assim, a mãe, vai menino, empurrou a porta girando, irmão. Na brecha ela empurrou o menino, eu falei, nossa, é a mãe, Jesus, eu falei assim, que mãe? E a porta rodando e ela queria enfiar um segundo, entrou junto com o segundo. Eu falei, meu Deus, essa mulher é louca. Irmão, eu fico olhando assim, a leviandade. Irmãos, sabe por que alguns relacionamentos não dão certo? Seja pai com filho, marido com mulher, namorado, noivo, seja lá o que for. A leviandade. É um negócio leviano, sabe como é que é? Eu não sei você, mas existem algumas coisas aqui que o amor proporciona para nós. E eu falei, Jesus, eu preciso disso aqui.
Há muito tempo atrás eu fui leviano, sabia? Viu? Vocês estão olhando para um ex-leviano. Amém. Eu não respeitava o sentimento das pessoas. E se dane, eu me aproveito e depois eu me deixo para lá. Eu fui leviano. E quando eu me converti ao Evangelho, eu falei: Jesus, tira essa leviandade do meu coração. Aí derramou do amor dele no meu coração. E hoje eu não sou mais leviano. Estou contando o meu pecado do passado para vocês. Viu? Porque o amor de Deus tira a leviandade. O que é leviandade? É você não estar nem aí para sentimento alheio. Isso é leviandade. Que se dane. Enquanto o Pequeno Príncipe diz assim, que nós somos responsáveis pelos sentimentos que cativamos. Quem leu o Pequeno Príncipe? Pode ler e não leu, porque vale a pena. Nós somos responsáveis pelos sentimentos que nós cativamos. Isso significa um coração cheio do amor de Deus. Irmãos, vocês estão vendo como é poderoso, como é poderosa uma mulher ou um homem que tem amor no coração? Ninguém segura, nem inveja, nem sofrimento. Irmão, tudo isso está dentro do amor. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, escuta, vocês estão muito se gabando de que vocês são isso, que são aquilo, que são cheios de dons, mas vocês precisam mesmo do dom supremo, que é o amor. E ele diz assim: olha, o amor não se importa com leviandade, não se importa com indecência, não busca os seus interesses. Irmão, a decência é uma marca de Deus. Tem gente aí que fala assim: mas por que a igreja batista não faz como algumas igrejas, determina um tamanho de roupa ou um estilo de roupa? Porque a Bíblia diz que as coisas que nós temos que fazer é com ordem e com decência. E não precisa ninguém ficar medindo roupa de ninguém. É só você se olhar no espelho e ver se tem decência ali, se tem ordem, se não está levantando o desejo de outrem, com decência, com ordem. Então a igreja batista não tem não. Então eu posso usar a calça bem apertadinha, marcando tudo. Isso não é decente. Não é decente. Não é? E lógico que mulher não vai usar calça folgada, né? Sabe como é que é? Mas as mulheres estão entendendo o que eu estou falando. E o homem também. Não é aquela apertada exagerada, entendeu? Que fica sem deixar respirar. Sem respirar, o botão voa. Ô glória. O amor, os irmãos sabem que eu não exagero, né? Posso aumentar um pouco, mas exagerado? O amor, ele é decente e não busca os seus próprios interesses. Quanto é que eu levo nisso? Meu Deus do céu. Conhece aquele caso daquele irmão? Aquele irmão não. Aquele amigo que todo mundo sabia que ele era pidão. Todo mundo. Aí lá vem fulano, vixe, vamos embora aí. Ele já vem pedir. Ele olhava você de cima abaixo e falava assim: ô, tá comendo o quê? Dá um pedaço. Aí o outro, se ele estava fumando, dá um cigarro. Tudo que a pessoa quer. Então, ele olhou para ele: você tem aí? Não tem nada. Esse é o seu bolso. Não, colorido, fica aqui no meu. Esse aí. Então, esse que faz tudo por interesse. Igual eu ouvi um irmão pregar aqui, que eu ouvi a mensagem, disse quando a pessoa dá bom dia, fala: olha o que ele está querendo. Lembrou da mensagem, irmão? Eu lembrei, eu vi essa mensagem, foi misericórdia, né? Então, o que ele está querendo? Não busque os seus próprios interesses. Tudo eu, tudo para mim, tudo eu, tudo para mim. Quando alguém, você está fazendo por que isso aqui? Não, por nada, estou fazendo para te ajudar. Mas você vai querer dar depois? Porque a gente sabe que tem gente que faz querendo algo depois mesmo. Mas tem gente, irmãos, que tem o amor, não busca os seus próprios interesses. Esse você pode confiar que está fazendo, porque está fazendo. Não é para ter nada de volta, não. Quantas vezes, irmão, você já ajudou quem não tem condições nenhuma de dar de volta aquilo que você ajudou? Quantas vezes? É melhor ainda isso aí. Você não está esperando nada de volta. Está ajudando. Não estou esperando nada de volta, estou fazendo porque é o amor de Deus que me leva a fazer isso, também, meus irmãos? É assim. Olha, irmãos, olha que coisa. Ele não busca os seus próprios interesses.
não se irrita, não suspeita mal. Esse negócio aí, entendeu? Só se irrita com qualquer coisa, sabe? E só suspeita mal. Peraí, vamos ver. Não, desconfia de tudo da própria sombra. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Aí diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Irmãos, eu vejo aqui no final, passando um risco embaixo, alguém que tudo sofre, consegue suportar, que tudo crê, consegue acreditar, tudo espera e tudo suporta. Fala a verdade, um super-homem, uma super-mulher de Deus. Amém, irmãos? Amém. É isso mesmo. E diz assim: olha, tudo sofre, tudo crê. Meus irmãos, quantas coisas ocorrem na vida, principalmente daquele que crê, para abalar a tua fé. Mas se o amor de Deus está derramado no teu coração, isso não abala a tua fé. Você continua crendo. Você quer amor no teu coração de Deus? Amém. Olha, você continua crendo. Tudo espera. Irmãos, a esperança que Deus orienta que nós tenhamos é uma esperança que espera contra toda esperança. Porque a esperança que se vê não é esperança. Esperança de Deus é você olhar assim, não estou vendo nada, mas se é de Deus a esperança, eu vou continuar esperando. Amém, irmãos? Eu vou continuar esperando, porque a esperança de Deus, o amor derrama essa possibilidade de você esperar, e com paz, com calma, esperar. Mas como esperar? Porque você não está vendo nada. Então, a esperança que se vê não é esperança. Não é a esperança que é produzida pelo amor. A esperança que não é produzida pelo amor é impaciente. A que é produzida pelo amor é paciente. E aí ninguém tem paciência que vem de Deus para ser humano, meu irmão. É coisa sobrenatural mesmo. Amém? Tudo espera e tudo suporta. Eu não sei como é que esse irmão e essa irmã está suportando. Aí Paulo disse assim: escuta, ao invés de você ficar procurando os melhores dons, querendo falar a língua que as pessoas não compreendam, querendo curar, querendo não sei o que, isso é tudo muito bom. Deus opera, Deus faz, mas o que adianta? Pode ver no capítulo 12, você vai ver Paulo, no capítulo 11, voltando um pouquinho, você vai ver Paulo, 11 e 12, Paulo repreendendo, porque as duas cartas aos Coríntios foram cartas corretivas. Paulo dizendo assim: escuta, como é que vocês vão para a ceia do Senhor? Sabe o que acontecia? Havia uma mesa bonita, e tinha comida, e tinha pão, e um camarada comia mais do que os outros. O irmão chegava depois, porque era ceia mesmo, não era assim, a gente, não é aquele cara assim, não. Tinha pão mesmo, o povo comia, e o povo vinha esfomeado de casa, comia mais do que o outro, e faltava para o outro. Onde era isso, pastor? Na igreja de Corinto. Pô, cheio de poder de Deus, aleluia, era um reteté, era um sapateado, era um chique, era um negócio que, irmãos, e aí Paulo chegou e disse: mas vem cá, com essa alegria toda, cadê o pão, meu irmão, que tu comeu? Comesse o pão todinho. Você tratou mal um cara cheio do poder, não é nem poder, é do poder de Deus, mas não respeitava o irmão, buscava o seu próprio interesse, buscava fazer as coisas que era invejoso. Paulo viu tudo isso e falou assim: gente, e se você não tiver amor, nada disso vai valer alguma coisa. É como um símbolo que retine, sabe? Você não vai poder suportar o sofrimento sem amor. Você não suporta, não. Você não vai ter paciência, você não vai ter esperança, você não vai ter força para viver, e nem vai deixar o outro viver. Então Paulo viu isso, e por isso nós entendemos que o nosso Deus, ele fala assim: olha, está escrito na palavra dele lá em Mateus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume todos os mandamentos e os profetas, a lei e os profetas, a graça, está tudo resumido nisso aqui. Porque eu não conheço ninguém que ama a Deus sobre todas as coisas e que ama o seu próximo como a si mesmo, que não seja uma pessoa de fato feliz. Amém, meus irmãos? Então que vocês possam também, em nome do Senhor Jesus, entender que não é dom daquilo outro,
mas que você busque este sentimento para você conviver bem com a sua esposa, com o seu filho, com o seu próximo, com na sua existência, você possa derramar deste amor. E aí eu vou te garantir uma coisa: a depressão vai cair fora, a insônia vai cair fora, o desespero vai cair fora, porque o amor de Deus foi derramado no teu coração. E ninguém e nada pode vencer o amor de Deus. Amém, irmão? E aí você não precisa ficar cantando que ainda encontra a forma do amor que você já achou, e ela se chama-se Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e dar uma salva de palmas a Jesus. Maravilhoso. Amém?